Pastora. Glória a Deus, a paz do Senhor à igreja, amém? Podem tomar seu assento. Glória a Deus por esse culto, por você que está aqui. Glória a Deus por cada um que veio. E minha mensagem hoje que começou como um devocional. E aí eu não sabia que ia pregar essa quinta, mas a gente tem que estar preparado, né? Quem prega aí sabe que tem que estar sempre ali com... E esse devocional eu transformei numa mensagem para trazer para os irmãos. Esse devocional eu trouxe no projeto futebolístico que nós temos. O João participa, o pastor Alexandre também já foi. Eu trouxe para os irmãos lá. Acho que eles não estavam ainda. E Deus falou. E Deus falou com aquelas pessoas naquela manhã de domingo. E Deus vai falar com você nessa quinta-feira. Amém? Você crê? Que o Senhor falará através da sua palavra, do Espírito Santo nessa noite, em nome de Jesus. E o título, primeiro vou ler o texto. O texto está em Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Então o texto, Evangelho de Lucas, capítulo 5, dos versículos 1 a 11. Todos acharam? Então diz assim a palavra de Deus. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam levando as suas redes. Entrou num dos barcos o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. E a todos: lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afaste-se de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Então aqui, quem já viveu o milagre aqui? Amém, muitos, né? E quem está precisando ainda viver o milagre? Nós, todos nós, né? Estamos precisando. E então, baseado nesse texto, eu quero... O título da mensagem é: vou separar 3 aspectos de uma chamada milagrosa. Esse é o título da mensagem. Aspectos de uma chamada milagrosa. E eu quero separar desse texto 3 pontos para nós usarmos na nossa vida também. Na nossa vida, no nosso chamado. Porque o Senhor chamou a cada um de nós. E cada um foi de uma forma. Como eu disse, você de repente já experimentou um milagre, já experimentou algo grandioso. Ou você de repente está... há muito tempo sem experimentar esse algo grandioso, esse milagre. E, através da sua palavra, hoje, nessa noite, nós vamos trilhar um caminho para que o Senhor venha de maneira poderosa e você possa receber esse milagre, o sobrenatural de Deus na sua vida. Amém? Então, falando um pouco assim sobre essa passagem, ela é relatada nos textos dos evangelhos de Marcos, Mateus e também João. Só que Lucas, o escritor, ele é um escritor detalhista, ele é minucioso. Muitos dos relatos aqui, 50% do livro é único, que ele escreveu e só ele tem. E ele vem com essa maneira de detalhe, com essa riqueza de detalhes para escrever, para trazer os detalhes, tudo que Jesus viveu. E ele apresenta Jesus como o homem ideal, o homem perfeito, o Salvador, que era a figura para aqueles a quem ele pertencia, porque ele era grego. Então, Lucas tem essa característica. Então, até porque assim eu escolhi esse texto também, a gente vai destacar esses detalhes desse texto aqui que foi lido.
Então, para Jesus, para o ministério dele era normal atrair as multidões, porque ele também já tinha manifestado o seu poder, feito muitos milagres. E para Jesus era normal juntar as multidões e pregar na beira da praia. Ele reunia o povo na beira de lagos, de praia, e aqui nós vemos aqui que ele estava perto do lago de Genezaré, que também é conhecido como o Mar da Galileia. Então ele reúne aquele povo, ensina a palavra dele, e nós chegamos aqui no texto, no capítulo 5, aqui nos capítulos anteriores nós vemos muitas manifestações, como eu falei para os irmãos, do poder de Deus. Mas, como eu falei para os irmãos, eu quero destacar o primeiro aspecto dessa chamada milagrosa que Deus fez para aqueles discípulos que estavam trabalhando na sua vida rotineira, e que Jesus chegou ali e os chamou de maneira tremenda, de uma maneira assim que nós vamos ver aqui, que vai falar muito conosco. Então, o primeiro aspecto que eu quero destacar para o nosso chamado, para a nossa vida, vá mais a fundo com o Senhor. Primeiro aspecto, eu vou ler aqui novamente, vá mais a fundo com o Senhor, ou seja, tenha profundidade e em seu direcionamento. Versículo 4, a parte A. Jesus, olha, aqueles discípulos estão lavando as redes, eles trabalharam a noite toda, o trabalho foi árduo, não conseguiram nada. Mas ele chama e, como eu falei para os irmãos, prega ali na beira da praia, entra no barco e se afasta. E fala para os discípulos, vá para onde as águas são mais fundas. Ele fala para aqueles homens. E o que eu quero trazer aqui para nós essa noite? O que o Senhor está falando para nós nessa noite? Vá mais a fundo comigo na palavra. Vá mais a fundo comigo em oração. Vá mais a fundo comigo em intimidade, em comunhão. Porque muitas vezes nós somos chamados para o Senhor para fazer algo. O Senhor nos chamou para fazer algo. Só que a gente está com o Senhor no barco e a gente está no raso. Imagina aqui, a água batendo aqui no raso. Mas o Senhor nessa noite nos chama para um nível mais profundo. Assim como Ele fez com esses irmãos, com os discípulos, direcionou, vá para onde as águas são mais fundas. Então o que o Senhor está falando para nós nessa noite, o primeiro aspecto dessa chamada milagrosa é, vá mais a fundo com o Senhor. Tenha profundidade com o Senhor, tenha intimidade. E eu coloquei o primeiro ponto da palavra, porque eu lembro que quando eu me converti em 2009, eu tinha um desejo muito grande de pegar e ler a palavra de Deus assim, conhecer um pouco mais. Só que era sempre nos picados. Começava um texto, ou só recebia a palavra de Deus aos domingos, ou de repente num culto na semana. E aí tinha, naquela época, era muito comum a escola bíblica dominical e tinha um livrinho. E aí você recebe um pouco da porção da palavra de Deus. Só que chegou um momento que eu falei, não, que você põe no seu coração, e é claro que é o Senhor que põe no nosso coração, que você fala assim, não, isso a gente tem que ir num nível mais profundo. E é difícil, a gente não consegue. Mas no ano de 2020, por coincidência, coincidência não, cristoincidência que a gente fala, abriu a igreja aqui, Bereana Cotia, em 2020, em fevereiro nós inauguramos. E nesse ano de 2020 eu tomei um propósito de ler a palavra de Deus inteira. Esse propósito de fazer o planejamento, de chegar e fazer, não, vamos ler, uma porção. E meus irmãos, hoje eu não tenho mais vontade de parar de ler a Bíblia. A gente fica, faz falta. Quem faz devocional aqui? Ou tem a leitura? O que eu quero dizer? Que no início você começa só lendo, de repente. Você começa só numa leitura ali devagar, você deixa um pouquinho para trás, mas você recupera. Mas o Espírito Santo vai trabalhando tão forte em você, quando você tem um nível de intimidade, de profundidade com a palavra de Deus, você não quer mais se afastar. Você não quer mais largar a palavra de Deus. E eu digo para a glória dele que hoje nós estamos em 2024, Então, indo aí o 4º, 5º ano, lendo a Bíblia inteira. Mas, por que eu estou dizendo isso? Para me vangloriar, não. É para dizer que a gente tem que ir um nível mais profundo com a palavra de Deus. A gente tem que esmiuçar a palavra.
lê, não entendeu, lê novamente. Espírito Santo, me conduz, me diz aqui que eu preciso aprender um pouco mais desse texto. O Senhor está nos chamando para ir num nível mais profundo com a palavra dele essa noite, num nível mais profundo com a palavra de Deus, e ela vai moldando, vai nos acertando nas nossas atitudes, em tudo. E aliado a isso, a gente presta atenção que a gente precisa orar mais, que a gente precisa buscar mais o Senhor, buscar mais a face dele, buscar o Senhor, buscar essa comunhão que nós temos aqui, buscar e louvar mais, num nível mais profundo. Muitas vezes no louvor a gente fica no raso, a gente não quer se aprofundar, igual a pastora Juliana aqui comentou, ela se entregou no louvor e através disso ela foi tocada, Deus falou com ela. E muitas vezes a gente não se entrega profundamente. O Senhor está no nosso barco, o Senhor está falando, vamos para mais fundo, vá para onde as águas são mais fundas, e a gente fica ali no raso. Como eu disse, na comunhão, na palavra, no louvor. Mas essa noite o Senhor está falando, vem mais a fundo comigo, tenha profundidade com o Senhor. Um exemplo que a gente pode trazer também em Ezequiel, um exemplo do Antigo Testamento, que mostra um pouco sobre, às vezes esse profundo pode ser também meio difícil, porque aqui os discípulos estavam no mar, estavam no raso, mas o Senhor falou para eles irem a fundo. E em Ezequiel capítulo 47, versículos de 1 a 9, diz assim: O homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo de debaixo da soleira do templo, indo para o leste, pois o templo estava voltando para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. Ele então me levou para fora pela porta norte e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa, que dá para o leste. E a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, enquanto ia mediu 500 metros. Ele levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 metros e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado, era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até a Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Quando nós estamos indo pelo caminho, conforme aqui nós vemos, o Senhor conduziu Ezequiel nesse caminho. As águas começaram a ficar mais profundas, o Senhor mostrou as águas vindo de cada lado e o nível aumentando e o Senhor conduzindo ele. Mas quando chegou um certo momento, não, essa água vai fluir. E ela vai trazer o quê? Vida. Muitas vezes nós vamos fluir com o Senhor em profundidade com o Senhor e vai fluir vida. Vida no nosso caminho, vida através de outras pessoas que a gente pode levar uma palavra, o Evangelho de Deus, a palavra de transformação. Muitas vezes a gente fica receoso: Senhor, e agora? Eu estou indo com o Senhor, estou lendo a palavra, estou em comunhão, estou aqui, mas o Senhor está conduzindo e ao final desse nível de profundidade, Ele vai fluir na sua vida. Rios, aqui como diz, rios de vida e tudo viverá, o rio irá fluir e tudo viverá, mas basta nós entrarmos num nível de profundidade com o Senhor. Nós precisamos disso, nós precisamos ir num nível mais profundo com o Senhor. Em Romanos capítulo 11, o versículo de número 33, vai dizer desse nível de profundidade que nós temos que ter com o Senhor. Paulo escreve o texto que foi profetizado por Isaías 55, e os versículos de número 8 e 9,
E Romanos 11, 33 a 36 diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. E amém. Então o Senhor conduziu aqueles discípulos para um lugar de profundidade. E os discípulos se perguntaram, como nós vamos ver aqui depois, o Simão, né, Pedro. Mas quem conheceu a mente do Senhor? Qual profundidade, como ele pensa, como ele age? Quem conheceu? A profundidade da riqueza e da sabedoria de Deus. Se Ele nos leva para esse caminho de profundidade, se Ele quer que a gente vá nesse caminho, é para que algo grandioso aconteça. E algo grandioso irá acontecer na sua vida, meu irmão. Desde que você esteja disposto, desde que você vá num nível mais profundo, de profundidade com o Senhor. E nós vemos aqui em Lucas capítulo 5, versículo 5. Mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Eu escrevi aqui, quando vamos a fundo, ele mostra a direção e o que fazer. Aí chegamos no direcionamento. Versículos 5 e 6. A bênção foi tão grande, vamos voltar aqui para o texto. Eu não anotei, mas eu vou ler aqui. Eles lançaram as redes através do direcionamento do Senhor. Lancem as redes para a pesca. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles viram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Então, através do chamado do Senhor nas nossas vidas, Ele nos chama para um nível mais profundo. Um nível onde Ele vai mostrar o seu poder, onde o sobrenatural irá acontecer. E como eu coloquei aqui, em matéria de dar, ninguém ganha do nosso Deus. Nosso pastor Walter fala muito isso. Matéria de bênção, eu não sei, meus irmãos, se o milagre que você precisa é financeiro, ou de uma resposta grandiosa, de algo assim, mas com o Senhor você vai ter resposta. Se você ir num nível mais profundo, terá resposta, e a bênção será grande. E a bênção será grande sobre a sua vida, sobre a vida de cada um dos irmãos. Mas isso depende de uma ida num nível mais profundo com o Senhor e através do direcionamento dele. Porque eles foram num nível mais profundo, conforme Jesus pediu, e o Senhor Jesus deu um direcionamento. Qual o direcionamento que você tem recebido aos domingos, na palavra de Deus aqui aos domingos, ou no seu devocional? Qual que é a direção do Senhor? Vá em frente dessa direção que Ele tem dado para você. Vá na direção que o Senhor tem dado, porque grandes coisas acontecerão. Você viverá o milagre. Provérbios 10, capítulo 10 e versículo 22 diz: a bênção do Senhor traz riqueza, não inclui dor alguma. O Senhor Jesus é aquele dono, é o dono de todas as coisas. E quando Ele vem com a bênção, Ele vem se manifestando de maneira grandiosa, Ele surpreende a cada um de nós. Quantos já experimentaram? Quantos têm testemunhas para contar? Mas se você de repente entrou aqui nessa noite e não tem, e quer, faz tempo que não vive isso, quer viver novamente, vá num nível mais profundo com o Senhor. Vá de acordo com o direcionamento dele, você viverá grandes coisas. Você tem ido a fundo, eu pergunto aqui, com o Senhor? E ao final, vá a fundo para viver o milagre. Vá no nível mais profundo com o Senhor, de intimidade na palavra, em comunhão, e você viverá grandes coisas com Ele. Amém? Segundo aspecto aqui dessa chamada milagrosa, que nós temos que levar para a nossa vida, é reconhecer a autoridade de Jesus e que não somos merecedores. Ou seja, reconhecer a autoridade de Jesus e de que nós não somos merecedores de tão grandiosa bênção.
Versículo 8 diz: quando viu isso, prostrou-se. Pedro diz: afaste de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Eles trabalharam arduamente a noite inteira, não pegaram nada, não produziram, não saiu nada. Mas quando Jesus entrou no barco, quando eles foram profundo, quando eles tiveram o direcionamento dado pelo Senhor e fizeram, eles receberam o milagre. Mas Pedro reconhece a natureza pecaminosa. E é assim que nós temos que fazer, e Paulo também escrevendo aos Romanos, capítulo 7, vou ler para os irmãos, Romanos capítulo 7, versículos 18 e 24. Um texto importante para nós. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim quando quero fazer o bem. O mal está junto a mim, no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou. Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, do modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Então aqui Paulo reconhece a natureza pecaminosa. E quando nós recebemos tão grandiosa bênção, a gente fica constrangido, não é verdade? Quando nós recebemos algo grandioso de Deus, e esse tem que ser nosso espírito de humildade e reconhecimento da autoridade do Senhor que Ele tem no nome dEle. Porque nós oramos, nós buscamos, e quando a gente está num nível de profundidade com o Senhor, nós sabemos que no nome dEle há poder. Sabemos que nós podemos orar e o Senhor pode responder, e quando Ele vem com a bênção, nós temos que reconhecer a autoridade e saber que nós não somos merecedores. Nós somos falhos, continuamos sendo falhos, pecadores. Mas temos que ter o Espírito conforme Lucas capítulo 18, daquele homem que orou. Lucas capítulo 18 e o versículo de número 10 e 14. Que diz assim: 2 homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Nós temos que reconhecer que é o Senhor que realiza, é o Senhor que faz, é o Senhor que vem com a bênção. Nós somos falhos, errantes. O que o Senhor quer de nós? Essa atitude, conforme eu li no texto. Em Salmos capítulo 51, versículo 17, diz assim também: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Ali naquele momento, Pedro reconhece, ele fala: Senhor, eu vou ler aqui para não errar aqui. Tem misericórdia de mim. Vou voltar para o texto aqui, para nós. Senhor, tem misericórdia. Afaste de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Eu não mereço tão grandiosa bênção, tão grandiosa. O Senhor está comigo no barco aqui, o Senhor faz o que o Senhor fez. Eu não mereço, nós não merecemos. Mas, conforme eu disse, o amor de Deus, conforme escrito lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, o amor de Deus nos constrange. O amor de Deus por nós. Sabe, o Senhor vem graciosamente com a bênção dele e nos aperta assim de uma maneira poderosa. Nós sabemos que somos falhos, pecadores, mas nós reconhecemos que ele é grande, poderoso e nele tem perdão.
nele tem salvação e nele tem bênção, tem milagre. No Senhor nós temos esse amor, porque Ele nos amou primeiro. O Senhor nos amou primeiro. E para terminar esse ponto, em Efésios capítulo 3, versículo 17. Efésios, lá mais para frente, vamos para Efésios. Vamos terminando esse ponto. E o tempo urge. Será que eu marquei certo? Efésios, capítulo 3, versículo 17 ao 21. Efésios capítulo 3, do 17 ao 21. Para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, e oro para que, estando arraigados, alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então o Senhor nos ama, e conforme o texto final aqui, que pode fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. Quando Ele chamou aqueles homens para aquela pesca, o Senhor já sabia. O Senhor olhou, eu escrevi aqui, o Senhor já sabia lá na frente o que iria fazer com eles. Ele sabia da natureza pecaminosa, dos erros, das falhas deles. Mas o Senhor mostrou naquele momento, através daquela bênção do sobrenatural, o amor dele para com aqueles homens errantes, pecadores. E nessa noite que nós possamos reconhecer a autoridade de Jesus e saber que nós não somos merecedores. Mas aquele que nos amou primeiro, Ele quer nos abençoar. Ele quer te trazer algo sobrenatural. Ele quer fazer algo sobrenatural na sua vida, não sei o que você tem pedido, mas Ele quer fazer. Por quê? Porque Ele ama a criatura, não ama o pecado, mas ama cada um de nós. E que possamos reconhecer isso, que nós não somos merecedores, mas que o Senhor, através da sua graça e misericórdia, quer nos alcançar cada vez mais, quer trazer para perto e quer fazer grandes coisas nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. E o terceiro e último ponto desse aspecto, dessa chamada milagrosa, é: deixe tudo e siga Jesus. Versículo 11, a parte B: deixaram tudo e o seguiram. Então o Senhor trabalhou ali naquele momento, mostrou o seu poder, o seu milagre, e eles, Pedro reconhecendo a sua natureza pecaminosa, reconhecendo que não era merecedor, ao final do versículo 11, a parte B, ele diz, o texto diz, né? O Senhor fala: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. É um ponto que foi trazido aqui no domingo, né? Pastor Everton falou sobre o que você tem deixado, o que você não deixou ainda, né? O que atrapalha, que a gente não deixou para trás. Ele trouxe alguns pontos, 5 pontos na mensagem dele. E muitas vezes a gente está carregando aquilo que a gente fazia antes. O Senhor nos chamou, o Senhor trouxe algo novo, trouxe algo de bom, de melhor, fez o sobrenatural. Nós reconhecemos, mas muitas vezes a gente não deixou tudo para trás. Eu não sei o que é, de repente eu coloquei aqui, pode ser vícios, manias, né? Algo que você fazia que de repente, né, você começou, patinou, mas você tem que deixar tudo. Os discípulos deixaram tudo que eles estavam fazendo e seguiram a Jesus. Mateus capítulo 10, versículo de número 37. A palavra de Deus diz assim:
Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem acha a sua vida perderá, e quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. Seguir a Jesus, deixar tudo, implica isso. Implica você incomodar quem está do seu lado. E eles têm que estar, e o Senhor tem que estar acima de tudo. Ele tem que estar, nós temos que amá-lo acima de todas as coisas. Isso implica amá-lo, né? Sobre todas as coisas, isso requer um preço. Isso requer um preço de nós. Isso implica tomar a nossa cruz e seguir ao Senhor Jesus. Porque Ele é bom. E se Ele nos chamou, se Ele está no barco, para vivermos o novo, nós temos que deixar certas coisas. Para viver o novo de Deus, a gente tem que deixar aquilo que a gente fazia. E em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Em outros textos, eis que tudo se fez novo. Para seguirmos a Jesus, deixarmos tudo, nós temos que deixar certas coisas para trás. Eu não sei o que é, mas o Senhor está falando nessa noite. O que tem atrapalhado, você já deixou tudo? Eu escrevi aqui. Em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Esqueça tudo que ficou para trás. E o texto diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então o Senhor nos chama a deixar tudo para trás e olhar para Ele, que é o alvo. Ele, o autor e consumador da nossa fé. Ele que já manifestou grandes coisas na sua vida. Ele que te resgatou, que te salvou, que te transformou. Mas Ele ainda quer mais. E o Senhor Jesus, como nós vemos aqui, é um Deus de profundidade. É um Deus que quer cada vez mais nós, num relacionamento profundo, íntimo, reconhecendo a autoridade dEle, sabendo que nós não somos merecedores de tão maravilhosa graça, de tão bom e maravilhoso favor, misericórdia de Deus. E o último ponto aqui, nós temos que deixar tudo para seguir a Jesus. Se você não deixou tudo, hoje é essa noite, conforme já foi falado no domingo aqui, foi um ponto que o Espírito Santo falou. Deixar tudo para seguir Jesus. E se Ele está no barco, se Ele está na direção, é confiar nele. É deixar, porque é Ele que nos capacita. Claro, nós temos talentos, dons, que foi Ele que nos deu. Mas é Ele que vai realizar, é Ele que vai fazer grandes coisas. Quando você chegar num nível assim e falar: Senhor, e agora, Senhor? Ele fala: não, agora é comigo. Eu estou aqui. Você já fez, você orou, você buscou, você foi na palavra, você foi num nível mais profundo. E o Senhor fala: não, agora eu manifesto o meu poder. Eu manifesto o milagre, eu manifesto o sobrenatural. Que possamos estar atentos, meus irmãos, ir no nível mais profundo com o Senhor. O Senhor nos chama para isso. O Senhor nos chama para... Isso, o primeiro ponto tocou muito forte comigo. Como eu falei para os irmãos, a gente está no raso aqui. A água está batendo aqui no tornozelo. E a gente fala: eu trabalhei, Senhor, eu fiz, Mas o Senhor fala: não, sobe, vem aqui, ó, vem comigo, pega o teu barco. Vá para um nível mais profundo. Vá num nível mais profundo de intimidade, na palavra, na oração, na busca. E aí eu me manifestarei
aí o sobrenatural de Deus irá acontecer. Que possamos estar atentos e focar nisso, nesses aspectos dessa chamada milagrosa que o Senhor fez com aqueles homens e que o Senhor quer fazer com cada um de nós aqui que entrou aqui nessa noite. Amém? Glória a Deus.